Eu estava falando antes de haver a interrupção, acerca dos braços, né, que a constelação está ganhando, né, e da força que ela está cada vez mais tendo em diferentes contextos, tá? E o que, que a gente entende disso? Que ela vai fazer, através dessa abordagem, dessa técnica, fazer com que as pessoas desenvolvam num nível mais profundo a sua capacidade de percepção, olhando para o seu sistema familiar, através da representação que vai acontecer desse seu sistema. Representação é essa que vai ser feita por representantes convidados no momento da constelação propriamente, tá? Mas uma coisa que é bem importante de falar é que a constelação em si, ela não vai resolver o nosso problema, né? A gente chega lá com questões, mas as questões elas vão ser resolvidas a partir do nosso movimento, das nossas mudanças internas. Então, o Décio Oliveira, ele fala sempre que a constelação, ela apenas faz um diagnóstico, ela faz o raio-x da situação e ela mostra como a perna, um braço que você quebra, né, e você vai no médico, sente que está doendo, faz o raio-x, e aí aparece lá, o que você tem que fazer? O médico vai te dizer, você tem que botar a tala, você tem que tomar anti-inflamatório, você tem que ficar em repouso, você tem que deixar de fazer uma série de coisas ao longo de um tempo, até que você se recupera e volta a ter a saúde plena, né? Então, não adianta a gente achar que ao constelar um determinado tema, a gente vai sair dali resolvido. Nossa, resolvi isso, sendo... Não. Aquele momento da constelação em que o treinador está ali observando, fazendo as intervenções necessárias a partir do que veio à tona naqueles movimentos, são apenas movimentos de diagnóstico da situação, né? Então, quando a gente se depara e tem coragem de olhar para aquilo que para aquilo que se mostra, a gente sim pode operar mudanças internas e mudar uma postura interna para depois fazer movimentos externos em novas posturas, em novas atitudes frente aos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos afetivos, familiares, de trabalho. Então, ela vai nos dar mais subsídio, substrato, força, compreensão do que se passa, dessas leis e de como elas estão atuando em nós, né? Por que a gente está reproduzindo comportamentos, às vezes, que são, que a gente sabe que fazem mal para a gente, que não são os movimentos que a gente deveria fazer e a gente repete, repete, não sabe de onde vem isso, né? Então, a constelação, ela nos mostra, ela revela esse contexto familiar, né, em que a gente está diretamente ligado e, por vezes, reproduzindo comportamentos que não são nossos, que são de outros entes da nossa família, tá? E outra coisa importante que a constelação fala de que a gente aprende a fazer movimentos para o mais, né? Existem dois tipos de movimentos: movimentos para o mais na nossa vida e movimento para o menos. Movimento para o mais é quando a gente assume a vida, quando a gente quer viver, quando a gente pega as rédeas da nossa vida e quer fazer alguma coisa com essa vida, né? Que a gente ganhou dos nossos pais. Esse é um movimento para o mais, quando a gente consegue se alegrar com tudo que foi, com tudo que a gente viveu até o momento presente, né? E ainda que a gente tenha vivido muitas frustrações, muitas dificuldades, isso faz parte do pacote da vida, né? Então, viver para o mais é se alegrar com o que nós recebemos e querer caminhar na vida com grandeza, né? Com integridade, respeitando tudo que foi, tudo que a gente recebeu, do quanto a gente chegou até onde a gente chegou, né? E o movimento para o menos é um movimento de estagnação, é um movimento da gente ficar apenas reclamando do que não está bom, e sempre que a gente reclama de alguma coisa, a gente aponta o dedo para alguém, né? Alguma coisa não está bem na minha vida por causa dessa pessoa, porque essa pessoa fez isso, deixou de fazer aquilo, porque a minha mãe não me deu aquilo, porque meu pai não fez aquele outro, porque meu pai foi embora. Então, enquanto a gente fica fazendo esse movimento de reclamação, a gente fica estagnado, a gente não se movimenta para o mais.
a gente fica só girando em torno de si mesmo e num movimento egocentrado, né? Num movimento de, de perder a força, né? Então a gente perde a força quando a gente fica nesse movimento para o menos, né? Então o bacana da constelação é que ela te dá aquele input, né? Aquele movimento inicial, e aí se você está aberto a estudar e a compreender e realmente a se apropriar e assumir a responsabilidade da sua própria vida, mas de verdade, você, sem parar de delegar isso para os outros, nossa, você pode voar. E, e, e aí, tem uma outra imagem que eu queria trazer para vocês, que é a imagem de um bonequinho com um enorme coração na cabeça. Esse bonequinho eu desenhei lá, o meu professor trouxe essa imagem e eu desenhei e nunca, sempre lembro dele, né? Então, numa das formações, ele disse para nós assim: para a gente entender constelação, a gente tem que tirar a cabeça do lugar e subir o coração. E essa imagem me impactou, essa fala dele me impactou, porque, opa, como assim? A gente cresce aprendendo que a gente tem que ter cuidado para não se expor nos nossos sentimentos, para não, porque com isso a gente fica vulnerável, porque isso pode afastar as pessoas vão nos julgar por conta disso, mais ou menos assim, em sala de aula, não mostra muitos dentes que aí o aluno toma conta. Nossa, ao longo desses 26 anos, eu sempre mostrei muitos dentes e nunca economizei, assim, afeto com os meus alunos e por conta disso, eu acho que eu talvez tenha passado para eles uma confiança, né, de que se eu não sabia tudo, uma coisa eu tinha certeza, eu entrava na sala de aula com amor. Eu pisava naquele terreno com amor, né, com respeito a eles e, consequentemente, essa energia voltava para mim, né. Então, o sentimento, né, esse sentimento que a gente bota no lugar da cabeça, não é para simplesmente fazer as coisas sem pensar, de um modo inconsequente, mas eu me conectar ao meu coração, à minha essência, e ali na minha essência, no meu coração, está a minha verdade, está o melhor de mim, está a minha força. E se eu consigo me conectar ao melhor de mim, à minha força, eu eu caminho com fio, eu caminho com confiança, e eu sinto que eu estou sendo, hum, conduzido conduzido por essa grande consciência desse campo, né, por essa consciência que tudo sabe, que tudo vê, que sabe o que a gente precisa. Então, até certo ponto, não foi difícil para mim compreender essas leis, né, embora elas demandem muito estudo, cada caso é um caso, quando a gente constela a situação de alguém, mas, saber que você tendo essa conexão com o coração, com o teu coração, e usando dessa verdade, você não tem que se preocupar se o outro se economiza, você não tem que se preocupar se o outro não é tão inteiro e tão verdadeiro com você quanto você é com ele. Entende? Porque isso é um problema dele. Se ele, não quer se abrir para o relacionamento num nível mais profundo, num nível mais inteiro, mais verdadeiro, ele é problema dele, isso diz respeito a ele, às dificuldades que ele tem. Eu não posso, hum, isso não é da minha conta. Agora, é da minha conta me apropriar da minha força e do que tem dentro de mim, na minha essência. Então, eu só posso atuar em mim, eu não posso atuar no que eu gostaria que o outro fizesse. Isso é um problema dele, é o tempo dele. Então, a gente não pode forçar, a gente tem que ter cuidado com isso, né. Então, depois de ter trazido essa imagem, né, do coração na cabeça e do coração tomando conta e conduzindo o nosso caminho, e a gente botar amor em tudo que a gente faz, botar amor no nosso trabalho, botar amor nas nossas relações entre amigos, sabe?
amor/verdade, amor/integridade, respeito, um profundo respeito pelas dificuldades do outro, que eu também tenho, porque enquanto humanos a gente é cheio de dificuldades, a gente é cheio de questionamentos, e por vezes a gente às vezes está muito entristecido, muito sozinho, e como é bom quando a gente recebe um telefonema, recebe uma mensagem de alguém, e o nosso dia muda totalmente por causa daquela mensagem, né. Então, saber e ter, presente essa humildade de que nós não somos sozinhos. Que bom que nós não somos, e que o coração reconecta todos nós, né. E uma coisa linda que os nossos treinadores trazem, que o Bert ensinou, né, que o amor que cura, ou melhor, o amor que adoece as relações, também é o amor que cura, né, porque o amor é a maior potência do universo. O amor ele salva as pessoas. E a gente não tem que ter medo dele, a gente tem que se, eh deixar o medo de lado e compreender que ele atua em tudo, né. E que sim, quando há um problema, quando há um bloqueio desse amor, as desordens e as exclusões dos sistemas acontecem. Agora sim, a gente pode entrar nas leis. Bom, a primeira lei, ou lei natural, né, que o Bert chama de leis naturais, ou princípios naturais que atuam nas relações humanas. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? A lei do pertencimento, ela nasce do vínculo. Então é assim, quando a gente nasce, a gente passa a pertencer a um grupo familiar. Só pelo nascimento a gente já pertence. E a consciência daquele grupo familiar vai registrar, esse novo ente que chega. E essa consciência desse sistema, ela vai zelar, eh, pela pela inclusão e pelo pertencimento de todos esses membros, certo? Então, a gente pode pegar exemplo, assim, uma família, tá? Não interessa que naquela família tem gente linda, gente doente, gente defeituosa, mas com alguma deficiência psíquica, física, alguma limitação, ou alguma pessoa que seja muito boa naquela família, ou aquela pessoa recorrentemente seja uma pessoa de má índole, enfim, não interessa nada disso. Todos pertencem, todos têm o direito ao pertencimento e todos têm que ser, considerados. E o que que acontece? Os problemas eles começam a acontecer dentro dos sistemas familiares quando acontecem as exclusões. Essa palavra inclusão está muito presente hoje na área educacional, né, como incluir, inclusão, né, fazer atividades especiais para alunos de inclusão. Então, essa fala está muito presente, principalmente esse início aí do século XXI, dentro das nossas reuniões pedagógicas, tá. Então, a constelação ela traz isso, quer dizer, a inclusão ela veio para reconectar, ela veio para reconciliar, ela está a serviço da reconciliação, ela está a serviço do equilíbrio de um sistema familiar. Então, eu tenho um exemplo bem interessante, tem muito exemplo, né, quando eu fiz a formação foi muito bom, porque o nosso treinador, ele trouxe muitas imagens em termos de exemplos, então eu vou contar para vocês rapidinho, eu estou controlando o tempo aqui para poder contemplar as três leis, né. Ele fala sobre essa questão da inclusão e traz um exemplo de um menino, que era um menino hiperativo, um menino, uma criança problema, uma criança com difícil controle, a mãe não conseguia controlar, a avó não conseguia controlar, ele era criado pela mãe solteira e pela avó, né. A figura do pai não existia, e mais alguns outros entes ali da família. Mas, ele era uma criança difícil, né. E ao longo da minha, tarefa, ao longo da minha vida como professora, eu encontrei muitas crianças difíceis. E essas crianças, dão bastante trabalho, né,
às vezes a gente prepara uma aula, assim, toda bonitinha e tal, e chega na hora, a gente tem que lidar com uma situação em que a gente tem que parar a aula, porque deu uma briga no fundo da sala, e a gente tem que parar tudo e tentar harmonizar aquele grupo, né, baixar o nível de ansiedade para poder continuar a nossa aula. Então, eu, enquanto professora, a minha preocupação sempre foi além da preocupação com o conteúdo em si, né, eu sempre tinha um olhar para o meu aluno ou para o meu trabalho, enquanto até que ponto aquela minha fala, aquela minha proposta pedagógica, ela contribuía para o meu aluno ser mais feliz, para ele se sentir melhor, para ele se sentir acolhido naquele grupo. Então, como eu digo, intuitivamente, de alguma forma, a constelação, essas leis, eu já compreendi um pouco, mas não sabia o que era, não sabia. Mas eu sabia que funcionava, né? Eu sabia que funcionava uma escuta ao meu aluno, um olhar diferente, eu sabia que dava certo. E sobre essa criança era extremamente agitada e nervosa, né? E em dada ocasião, a avó, né, porque a mãe trabalhava todo dia, a avó que cuidava da criança, levava na escola, buscava, enfim. E a avó levou no médico, bom, vamos fazer um exame para ver o que ele tem, né? Ele deve ter uma doença, quem sabe tomar algum medicamento aí para acalmar, né? E ninguém pode com essa criança. É difícil. E levou o menino ao médico, né? E chegando lá, o médico tinha conhecimento dessa questão da constelação, né? Sabia disso, né? Fez uso dessa ferramenta porque ele perguntou para a avó assim: vó, me fala um pouco da vida dele, me conta um pouquinho, né, da história dele, quem é a mãe, quem é o pai e tal. E a avó brevemente relatou que esse pai era um pai que não servia para a filha dela, que teve um relacionamento com a filha dela, mas que era um pai que ela não queria ver nem pintar, né, que não servia para a filha dela, que não prestava, enfim, desqualificando muito essa pessoa. E o que aconteceu? Esse menino não conhecia o pai, ele devia ter uns 5, 6 anos, e ele tinha esse comportamento instável, agitado e de muita dificuldade de concentração, e aonde ele estava ele quebrava tudo, não dá para deixar o menino sozinho, né. E aí eu estou contando ligeiro aqui para vocês, tá. Aí o médico disse: "Traz ele aqui, né, quero conversar um pouquinho com ele". Aí ele entrou, conversou um pouquinho com o menino e aí disse assim para a avó: "A senhora permite que eu faça aqui uma pequena experiência aqui? Eu vou fazer umas falas e vou pedir que a senhora repita essa fala para ele. E a senhora permite isso?" E ela consentiu, sim. Aí o médico olhou bem nos olhos do menino, primeiro fez silêncio, né, olhou bem nos olhos do menino e disse assim: "Olha, eh, você é um bom menino. Você eu sei que você está com saudade do seu pai, você sente uma falta, né, é saudade, né, é saudade do seu pai", alguma coisa mais ou menos assim que ele falou. E aí ele disse: "Diz para sua vovó o que eu vou te dizer. Vovó, eu sinto saudade do meu pai. Vovó, eu queria ver o meu pai se um dia, se fosse possível. Olha para mim e com carinho, e olha para o meu pai com carinho". E falou outras coisas. Bom, aí o menino olhou para a avó e repetiu as palavras do médico. A avó, por sua vez, ficou tocada, né, impactada, e o médico disse para ela: "Bom, agora a senhora diz para o seu neto: 'Meu filho, eu olho sim com você com carinho, eu compreendo, eu aceito o seu amor para o seu pai, e sim, o seu pai tem um lugar no coração da nossa família. O seu pai pode ter um lugar'". Bom,
depois de um tempo, hã, o retorno da consulta, essa criança tinha melhorado sensivelmente, inclusive no rendimento escolar, né. Hoje a gente tem um contingente muito grande de crianças, de jovens sem a presença paterna em casa. E eu falo de cadeira, assim, do que eu vejo, do quanto, isso gera efeitos dentro do sistema familiar e gera efeitos dentro dessas jovens, dessas crianças, né. E o que que acontece? Ainda que esse pai, não esteja presente e essa criança nunca venha conhecer esse pai, no momento em que ela pôde incluir dentro do coração esse pai, e ela não ficava escutando mais críticas acerca desse pai, né, porque ela devia ouvir muita crítica dessa avó, acerca desse homem, né. Então, inclusive o médico diz: "A senhora imagina a sua vida sem o seu neto? A senhora ama o seu neto?" E a avó: "Claro, é a melhor coisa na minha vida essa criança, apesar dele ser uma criança difícil, eu amo demais o meu neto." Mas então a senhora pensa que por causa desse homem, que esse homem ao encontrar a sua filha, precisou chegar esse homem na vida de vocês para que o seu neto existisse. Então a senhora tem que me diga, a senhora não tem que olhar diferente para essa pessoa? A senhora não tem que ficar amiga dele ou trazer ele para dentro da sua casa, mas simplesmente honrar esse homem, honrar este pai que deu a vida para o seu neto. E com isso, o que que aconteceu? Essa criança começou a mudar sensivelmente e ter um comportamento muito mais equilibrado, muito mais saudável, né. Então, da lei do pertencimento é isso, eu vou passar a próxima, mas todas elas acabam uma explicando a outra. A próxima lei é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, ela decorre justamente da lei do vínculo, do pertencimento. Então, no momento que eu ingresso num sistema familiar com o nascimento, eu eu já tenho que respeitar, eu já entro dentro de um nível de hierarquia, ou seja, cada um de nós que chega em uma família, que nasce numa família, é sempre vai ser pequeno em relação àqueles que nos antecederam, que nos precederam. Então, nós sempre vamos ser pequenos em relação aos nossos pais, né. Para o nosso pai e para nossa mãe, nós sempre seremos crianças. Eles sempre vão olhar para nós, ainda que eles tenham orgulho de nós, das nossas conquistas, ainda que a gente tenha 50 anos nas costas, os nossos pais sempre vão nos ver como pequenos. E isso é uma lei, né. Eu recordo que até hoje, né, com mais de 50 anos, quando eu vou atravessar uma rua, o meu pai bota a mão nas minhas costas, no meu ombro, quer dizer, ele zela pela minha segurança ainda. E entende? Então isso é maravilhoso, e a gente tem que, ter um profundo respeito, uma profunda gratidão a esse homem e essa mulher que se encontraram um dia, ainda que eles tenham se visto uma única vez, e essa única vez, né, tenha gerado a nossa vida. Nós devemos toda a gratidão do mundo para eles, que nós só estamos aqui por causa deles. Nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. E então, gente, vocês que estão me assistindo aí, se tem alguém que está um pouquinho brigado com pai ou com mãe, e é o seguinte, começa a escutar a voz interna que está em você, dentro do seu coração, e começa a se reconciliar com seu pai e com a sua mãe. Porque se você não conseguir fazer esse movimento, a sua vida vai ficar cheia de travas. Você vai ter dificuldade de ir para frente, você vai ter dificuldade nos relacionamentos, você vai ter, dificuldades em conquistar coisas na sua vida, abundância, etc, etc. Então, estar reconciliado com pai e mãe, com todo o pacote de dificuldades que eles tiveram e têm, porque o pai e a mãe, atrás de um pai e de uma mãe, tem um homem, tem uma mulher, é um ser humano como cada um de nós. Então, a gente tem que ter uma profunda gratidão
a esses 2, né, que geraram a nossa vida. E dentro desse desse dar a vida a nós, essa vida que atravessou, né, e chegou até nós, quando a gente nasce, a gente ganha uma caixa de ferramentas, né, e dentro dessa caixa de ferramentas de cada um dos 2 tem todo o potencial que a gente tem para se desenvolver, né. E aí a gente pode caminhar, se a gente está, com eles, né, conectado a eles e souber ter a grandeza de olhar para eles como 2 pessoas que conseguiram fazer por nós o que foi possível. A gente não sabe em que circunstâncias eles viveram, né. Então um dos momentos mais tocantes para mim, dentro da formação em constelação, foi quando foi a primeira constelação que eu fiz logo no início, né, porque a gente pode optar não constelar e sim só ficar observando, né, a constelação dos demais, presentes ali. Mas eu tinha uma angústia que me perseguia, como eu disse no início da live, uma falta, uma procura de um lugar. Eu sabia que eu tinha um lugar que eu precisava encontrar dentro de mim. E hoje eu sei que essa busca era unir o meu pai e minha mãe dentro de mim de novo, né, porque eles separaram quando eu tinha 5 anos de idade. E ali eu não compreendi o que aconteceu. Primeiro que eu tinha 5 anos, eu era só uma criança. E e e o que que eu percebi do campo? Que como eles se separaram, eles estavam separados dentro de mim. E essa foi a falta que eu tive, que eu carreguei. E eles não têm culpa disso, né, mas por muito tempo eu apontava o dedo, sim, para eles, eu julgava, ainda que eu não falasse, havia um julgamento, subjacente de que vocês deixaram de fazer tal coisa para mim, vocês deixaram de me dar determinada coisa, vocês deixaram como é que vocês deixaram acontecer isso? E eu fiquei privada de ter vocês 2 juntos. Então, esses questionamentos, né, essas dúvidas habitavam dentro de mim e me machucavam. E só que enquanto eu ficava fazendo isso, eu não caminhava. Eu não era capaz de me alegrar com a grandeza deles, eu não era capaz de me alegrar com tudo de fantástico que cada um deles tem. E se hoje eu estou fazendo essa live, né, eles estão comigo, eles estão atrás de mim, eu sinto a força deles me atravessando. Então, e eu sei que eles estão me vendo, e eu quero que eles saibam que, não foi em vão, que a minha vida não vai ser em vão, e que eu ainda quero dar muita alegria para eles. E falar em pai e mãe é difícil, porque eles são tudo, e ainda que eles não estejam aqui mais, que já tenham ido para um outro plano, ainda assim a gente pode, se reconectar com eles, a gente pode pedir perdão, a gente pode, se alegrar com eles, porque aqueles que se foram continuam atuando. Então, os mortos, eles estão tão vivos quanto nós vivos dentro de um sistema, tá. Então, nunca nunca, ficou tarde para a gente se reconciliar. Nunca é tarde para a gente olhar para trás, olhar aí lá na casa do pai e da minha mãe, felizmente eu tenho os 2 ainda, né, hã, e chegar e dizer: "Eu amo vocês, eh, eu amo a vida que vocês me deram". Isso é algo absolutamente, libertador. Bom, uma imagem para os pais então, né, dentro dessa fala que eu trouxe, os pais eles são a fonte, os filhos são a bacia, né, que recebe toda essa energia, toda essa água que jorra, toda essa vida. Então, a gente tem que ser muito grato quando ainda tem essa fonte jorrando para nós.
né, e ela vai estar sempre jorrando para nós. E ela só vai parar de jogar para nós e de nos nutrir quando nós fizermos algum movimento para obstruir isso. E é a gente que coloca essas tampas e obstrui esse fluxo, né, às vezes com a nossa teimosia, com o nosso julgamento pelo que eles fizeram ou não fizeram, né? Então, nós é que fazemos isso, não são eles, tá? E nós é que às vezes a gente reclama, né? Ah, eu queria que meu pai procurasse mais. Ah, eu queria que minha mãe procurasse mais. Então, eu não vou procurar, porque não me procuram. O filho vai para o pai. O filho faz o movimento para o pai. Isso é uma das coisas mais lindas que eu aprendi na constelação. Eu, como adulta, não posso ficar esperando, como uma adulta infantilizada, que meu pai venha e, entendeu? Ou que a minha mãe venha e me dê aquilo que eu preciso. Se eu preciso de um colo, se eu preciso de um conselho, se eu preciso de um abraço, eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar e chegar e tomar isso com grandeza, com muita gratidão. E aí sim eu tenho potência para ir para a terceira lei, compreender essa terceira lei, que é a lei do equilíbrio, que a gente vai começar a falar agora. A lei do equilíbrio, e eu tenho pouquinho tempo que eu estou vendo aqui, né? Mas vamos lá. A lei do equilíbrio, ela é a lei que vai é a lei do saber dar e saber receber, do dar e do tomar nas relações. E a lei do equilíbrio, ela acontece, ela atua entre iguais. Então, ela vai acontecer numa relação de casal, de parceria, de trabalho, numa relação entre amigos, né? É na relação entre iguais. Então, o que acontece na relação de iguais? Se eu entro numa relação, vamos pegar o exemplo de uma relação de casal, tá? Se eu entro com a minha bacia meia boca, com pouco líquido dentro, ou meio furadinha, eu vou chegar desfalcada nessa relação. E eu vou querer que o outro me dê aquela nutrição que eu não peguei de trás. Então, tem uma frase interessante dessa lei do equilíbrio que fala assim: nós só podemos dar para os outros aquilo que nos sobra. Então, veja que a gente escuta ao longo da nossa vida, em alguns momentos, que a gente tem que tirar da gente para dar para o outro. Mas para a gente chegar nesse nível de tirar da gente para dar para o outro, a gente tem que estar muito grande, a gente tem que estar muito evoluído, a gente tem que estar num patamar de compreensão da vida e de abnegação e de amor que a gente tem muito ainda a aprender. Então, eu acho que a gente tem que... O menos é mais, né? A gente tem que, com humildade, se colocar no nosso lugar. No nosso lugar e aceitar. Não, eu não posso dar para o outro e tirar de mim, porque daí vai me faltar. E para a gente dar algo para alguém, a gente tem que ter esse algo, né? Tem uma frase da Bíblia, eu não sei muito bem qual é, mas que fala assim, que aquele que muito tem, muito mais se lhe é dado, e aquele que pouco tem, o pouco que ele tem, lhe será tirado. Então, se eu me abasteço atrás da vida e de tudo que meu pai e minha mãe me deram, eu consigo chegar cheia no relacionamento. Eu consigo chegar cheia, nutrida, para poder fazer com que aquele relacionamento dê certo, com que aquele relacionamento dê frutos, né? Claro, né, pessoal, que a gente não está querendo dizer com isso que a gente tem que estar perfeito para se relacionar com alguém, né? Isso não existe. A vida é assim mesmo. O movimento da vida é um movimento de erro e de acerto, de erro e de acerto. Mas nesse movimento a gente vai se aprimorando, a gente vai crescendo, né? E a gente, ao chegar na relação, a gente tem que ser capaz de estar aberto ao crescimento, né? Então, se eu chego desfalcada, eu vou olhar para o meu parceiro e eu vou querer que ele traga para mim e me dê aquilo que eu queria que o meu pai tivesse me dado.
Então eu fiz isso dentro do meu casamento. Enquanto eu fazia esse movimento, eu perdia a força e eu maltratava o meu parceiro, porque eu estava exigindo dele demais. Quando a gente joga para cima do outro a responsabilidade da nossa felicidade, né, de que o outro me faça feliz, puxa vida, isso é muito pesado, né. Então a constelação familiar, ela está me ensinando a ir para o meu lugar, e eu sou extremamente grata à vida por ter tido a oportunidade preciosa de fazer esses movimentos, de ter acesso a essa formação, né, de ter tido o privilégio de poder viajar, fazer essa formação e estar usando dessas leis, me apropriando dessas leis dentro do meu contexto familiar e do meu contexto de relacionamento, de trabalho e profissional. Então, isso para mim é uma grande bênção, é uma dádiva, porque, como eu disse lá atrás, a gente não adianta fazer uma constelação e achar que ela vai resolver. Não, eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha vida. Eu tenho que pegar minha vida como quem monta um cavalo e pega as rédeas, entende? E tenho que ter coragem de fazer esse cavalo galopar. Mas antes eu tenho que colocar o estribo, eu tenho que colocar, né, toda aquela, a gente que é do sul aqui sabe como é que é, né, não montar no cavalo no lombo e sair galopando não é para qualquer um, né. Mas, sabe, preparar essa cavalgada da vida e quem sabe, voar, né. A gente tem todo o potencial e a gente passa, às vezes, uma vida inteira se boicotando, porque a gente não pegou de trás essa força, porque o nosso sistema familiar está em desordem, a gente está conectado a dores, né, e para a gente honrar, todos os que nos antecederam e que ainda estão atuando através de nós, a gente tem que ser capaz de deixar as coisas deles com eles, né. A gente tem que ter essa grandeza de não querer julgar o que foi, julgar à luz do que a gente vê. A gente não estava lá, a gente não viveu o que eles viveram. A gente tem sim, é que ter uma profunda gratidão por todos os que vieram antes de nós, porque a vida deles, com certeza, foi mais pesada do que a nossa. A nossa está sendo bem mais leve do que a deles. Então, eh eu queria finalizar, assim, né, dizendo que, citando uma frase, uma das muitas frases do meu querido professor Décio Oliveira e a sua esposa, Wilma Oliveira. O Décio é cirurgião de formação, cirurgião pediatra, e a Wilma é enfermeira de formação. Hoje eles se dedicam integralmente a formar as formações em constelação. Então, tem uma frase que eu não sei se é do Décio, mas eu creio, né, que eu queria compartilhar com vocês. A maior humildade é estar vivo e fazer o melhor para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. Então, só de estar vivo, a gente já tem que ter presente que a gente já está no lucro, fazer uso dessa vida com tudo que, e a gente com tudo, sem economia, né, sem se economizar, sem economizar o nosso sentimento, a nossa alma no que a gente faz, né, isso é extremamente importante. E isso sim ensina, a constelação traz essa coisa, né, da postura, né, a gente readequou, se redimensiona dentro do trabalho em constelação, a gente se reposiciona, a gente encontra um lugar. E falando em lugar, a gente aprende a estar no presente e aprende a atuar, com movimentos para o mais no presente, né. Porque o presente é o único momento, é o único lugar em que a gente pode atuar, a gente não pode mudar o que foi, né. E primeiro a gente tem que aceitar a realidade como ela é, aí aceitando como ela é, com tudo que há nessa realidade, a gente pode sim operar novas mudanças nessa realidade. E uma frase final que eu quero deixar para vocês, que eu tenho certeza que vai ficar, vocês vão ficar pensando sobre essas
frase, espero que fique, né, que diz assim: "Todo mundo pode ser livre, desde que pare de julgar os que vieram antes". Não quer dizer que nós vamos ficar livres das consequências, né, dos atos das questões relativas àquele sistema, porque todas as nossas ações geram consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente não está livre das consequências, porque ainda que eu não tenha feito mal dentro do meu sistema, se alguém dentro desse sistema fez algo de ruim, algum descendente meu pode ter que pegar, e como uma herança e ter que para novamente incluir, né, esse excluído, como eu falei antes. Então, nós não ficamos isentos das consequências, mas nós ficamos livres das repetições que nos limitam, das repetições que bloqueiam o fluxo da vida em nós. Então, eu queria agradecer a vocês, pedir novamente desculpas, né, pela interrupção. Nós não estamos acostumadas com toda essa situação aí de live, para mim é uma grande novidade. E mas a vida é assim, a vida às vezes ela nos dá numa virada de esquina uma surpresa e a gente escorrega, cai, levanta de novo. E levanta sempre lembrando que a gente tem potencial, que a gente tem toda a capacidade para seguir, para ir resolvendo e crescendo na vida, né. A vida é movimento, a gente está aqui para crescer, para aprender, para evoluir. Então eu quero agradecer mais uma vez e dizer que eu estou muito feliz com essa oportunidade, né, porque o conhecimento que fica só para a gente é um conhecimento que ele não se torna útil. O conhecimento ele tem que ser multiplicado, ele tem que ser, compartilhado, né. A gente não está aqui só para ocupar espaço, a gente está aqui para um usar os outros, cada um de nós ajudar o outro a evoluir, a crescer. Se o outro está no tempo dele e ele não quer se movimentar, é uma escolha dele, é um direito dele, não cabe a mim julgar, né, mas nem por isso eu vou deixar de continuar, dando para a vida em abundância, né, a vida vai me olhar com amor na medida que eu for capaz de olhar com amor para a vida. É isso. Muito obrigada, um beijo para vocês. Eu estou vendo aí no chat que tem alunos meus assistindo, não estou lendo porque para não perder a concentração, mas estou muito feliz, de saber que vocês estão por aqui e a gente está se vendo, tá? Obrigada mesmo e até uma próxima oportunidade. Então, eu, como aqui representante do Instituto Humanidades, faço das minhas palavras as palavras de todos os membros que já fizeram lives, que estão postando seus textos semanalmente. A gente quer agradecer, tendo esse tema e te tendo aqui hoje como nossa convidada. Nossa primeira convidada, a gente pretende trazer muitos outros, né, porque a gente quer expandir cada vez mais o conhecimento, a gente quer cada vez mais compartilhar o conhecimento. Esse foi sempre o nosso objetivo. E agora, entrando um pouco mais no tema, né, já que a gente está falando sobre família, sobre constelação familiar, que é um tema tão interessante e tão importante, porque a família, ela é a base de tudo, né? Um ambiente familiar saudável é o principal para a gente formar cidadãos saudáveis, cidadãos que vão conseguir conviver em sociedade da melhor maneira possível, né? Eu acho muito linda essa questão da constelação familiar, porque ela se baseia principalmente no amor, no respeito, na hierarquia, esse respeito aos pais, esse respeito aos nossos ancestrais. E para mim estar aqui, né, entrevistando e tendo a minha mãe como a convidada e
falando todas essas coisas para vocês, é muito gratificante. Eu acho que, principalmente é isso, né, a gente entendendo o poder da gratidão na nossa vida, a gente entendendo o poder do amor, a gente entendendo o poder dessas 2 coisas, reconhecendo, tendo gratidão, deixando o amor entrar nas nossas vidas e vibrando nessa energia mais positiva, é que a gente alcança o equilíbrio, né. E se abrindo para isso, a gente até, estudando aqui, né, as palavras foram lindas, mas eu tenho certeza que tem muito mais coisa, né, o estudo deve ser incrível para se aprofundar. A gente fica muito feliz com todos os comentários que a gente viu aqui, eu pude, acompanhar melhor, pessoas falando como a constelação ajudou a se renascer na vida. Muito obrigada por todos os parabéns que vocês estão mandando. Aqui as pessoas falando também gratas e felizes pela oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Então é isso, agradeço Mais uma coisa, principalmente. só uma coisinha. Que enquanto a minha filha falava, me veio uma última coisa que eu queria compartilhar, que a gente nunca vai conseguir agradecer aos nossos pais, retribuir aos nossos pais tudo que eles nos deram. Que, em essência, principalmente a nossa vida. Né? Como é que a gente vai retribuir a nossa vida? Sabe como é que a gente faz isso? Passando essa vida para frente. Então, eu agradeço a meus pais quando eu tenho os meus filhos. Então, deixando que essa vida flua para frente, eu estou honrando os meus pais. Aí, mas vamos que eu não tenha, que eu decida não ter filhos. Eu posso fazer isso? Claro que posso. Eu passo a vida para frente nas minhas relações de trabalho, com amigos, eu também passo essa vida para frente. Através da honra que eu tenho e do meu diferencial enquanto ser humano, que cada um de nós é uma obra inédita, é uma obra única. Não existe nenhum ser igual a nós nesse planeta, com bilhões de pessoas. Então, só por isso, a gente já tem que pensar, meu Deus do céu, cada um de nós é muito especial. Cada um de nós é único e tem o seu jeito de olhar a vida, tem o seu jeito de se portar, tem o seu jeito de ser. Não é possível que a gente tenha vindo para cá apenas por vir, a gente veio por alguma razão, né? A gente veio para contribuir, veio para fazer com que essa família humana aí cresça, né? E se torne cada vez mais irmanada e mais amorosa. E eu sonho com esse mundo para os meus descendentes. Um mundo de mais amor, de mais paz, de mais verdade, de mais igualdade, né? Eu não vou estar aqui para ver, mas se os meus netos, bisnetos e todos os que vierem depois de mim virem esse mundo, já vai ter valido tudo. Obrigada, pessoal. Bom, então, finalizo aqui, muito feliz, como eu já disse. Agradeço mais uma vez a minha mãe por estar aqui hoje, né. Acho que essa é uma oportunidade de honrar a minha mãe. Tenho muito orgulho dela e de tudo que ela disse aqui hoje. Então, muito obrigada, pessoal. Passamos 10 minutos por causa da interrupção. Mas não tem problema. Conseguimos continuar aqui. Então, muito obrigada, pessoal. A gente espera que vocês estejam gostando das lives. Acompanhe a gente nas redes sociais. Acompanhe os nossos textos que a gente posta semanalmente. E uma vez por mês, a gente sempre tem essa live aqui. E aguardem a próxima, que também vai ser preparada com muito carinho. E a gente vai estar muito feliz se vocês voltarem e continuarem acompanhando a gente. Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, boa noite.